Olá, meu nome é Luísa e a minha equipe é formada pela Maria Isabel, pela Sara, pela Samara, pelo Gustavo, pelo Alex e pelo Samuel. A gente vai falar um pouquinho sobre agentes dispersores, que são organismos capazes de transportar as sementes para áreas distantes da planta-mãe, o que ajuda na sua distribuição espacial e muitas vezes contribui também para a sobrevivência dessa espécie. Esses agentes dispersores podem transportar até a semente ou até dispersar o fruto com a semente. A dispersão artificial é feita pelo homem tanto para a agricultura quanto para a ornamentação. Quando é comparado o processo artificial quanto o natural, se nota que o processo artificial se torna muito mais eficiente do que o natural. Boa noite, eu me chamo Samuel e eu vou falar sobre a autocoria. A autocoria é a capacidade de certas plantas de dispersarem suas sementes sem o auxílio de agentes externos. Na autocoria típica, a planta dispõe de mecanismos de projeção próprios. Por exemplo, as vargens de certas plantas secam e amadurecem e enrolam-se bruscamente, lançando suas sementes longe. Já outros vegetais projetam suas sementes em um processo de entumecimento que termina em uma explosão. Dois exemplos de vegetais da autocoria são a bolsonina e o pepino de São Gregório. A anemocoria é a dispersão de sementes através do vento. Mais de 30% das plantas do cerrado brasileiro dispersam as suas sementes dessa forma. Plantas como ipê, orquídea, dente de leão, algodão dispersam as sementes através do vento. Isso porque suas sementes são muito leves e conseguem voar tranquilamente com o vento. O ipê, por exemplo, possui fruto deiscente, então ele abre para a liberação da semente. E essa semente, ela possui uma capinha ao redor, uma estrutura alada, muito fina, como se fosse um papel, que facilita com que ele plane para poder se dispersar, para essa semente poder se dispersar. A orquídea possui uma semente tão pequena que ela é como se fosse um pó, então com o vento ela acaba se dispersando muito facilmente. O dente de leão, ele possui uma estrutura muito específica, porque ele possui a sua semente presa a um filamento e na ponta tem uma pluma que faz em formato de paraquedas, que faz com que ele consiga planar e percorrer grandes distâncias para a sua dispersão. E as plantas que são adaptadas para esse tipo de dispersão, geralmente elas têm essas estruturas aladas ou plumosas para essa dispersão ocorrer de uma forma mais fácil, porque nem todas as plantas conseguem, são leves, têm sementes leves o suficiente, então elas têm essas estruturas para facilitar. Além do vento, a água também é considerada um agente dispersor. Quando frutos e sementes são dispersados pela água, dizemos que ocorreu uma hidrocoria. Para que esse processo ocorra, os frutos e sementes devem possuir adaptações que permitam a flutuação. Geralmente, eles possuem grande quantidade de ar aprisionada em tecidos especializados ou em alguma parte dessas estruturas. Além disso, é fundamental que possuam um envoltório eficiente que impeça a entrada de água. Um dos exemplos mais clássicos de frutos dispersos pela água é o coco. Bom, eu vou falar um pouco sobre a zizocória, que é o transporte da semente feito pelo animal de forma consciente. Um grande exemplo disso são as aves, que elas pegam os frutos ou as sementes e acabam enterrando e acabam esquecendo onde enterraram essa semente. E um grande exemplo de animal é a gralha azul, que é uma grande dispersora dos pinhões do pinheiro brasileiro, a araucária. Então, eu vou falar a respeito da episocoria, que basicamente ela ocorre quando os diásporos são carregados de forma acidentalmente, ou seja, eles grudam, eles se soltam com facilidade da planta-mãe, grudam em algum meio e são depositados em seguida perto do nível do solo ali. E um exemplo que tem disso é o carrapicho. Endozoqueria é a ingestão de fruto por animais e a liberação por semente nas fezes. Por exemplo, o macaco, o mico-leão, ele se alimenta de frutos e depois essas fezes saem junto de sementes que eles ingeriram. Em áreas super distintas daqueles que ingeriram. Por exemplo, se eles ingeriram em tal lugar,
vamos botar a cidade que eu moro em armazém, e eles vão, né, fazer essas fezes em outro lugar, no Brasil Norte, por exemplo, é um exemplo, mas é uma cidade distinta uma da outra, ou até mais longe ainda. Então acaba sendo distinto, e umas sementes que são daquele tal local acabam sendo produto por essa locomoção deles. Até um exemplo que essas sementes são liberadas nas fezes de um animal, né? Até considerado o café mais caro do mundo até então, que é o civeta. Ele ingere esse café e dentro do corpo dele ocorre essa fermentação, depois é vendido higienizado, tudo certinho, mas ele excreta esse café e depois ele é vendido até 3 mil dólares o quilo. O mico-leão dourado também, ele é muito responsável pela dispersão de sementes na Mata Atlântica. 88 espécies, por exemplo, qual é a responsabilidade dele. Não desses animais em si, mas também as aves também são responsáveis por esse processo. Elas ingerem semente em tal lugar e excretam em outro.